A terceira etapa de um processo estratégico é aquela etapa que a gente chama de posicionamento estratégico. Então, após fazer a intenção estratégica com a missão, visão e valores e fazer o diagnóstico estratégico, a gente entra na etapa de fazer o posicionamento. E quanto ao posicionamento, o que vocês devem sempre lembrar é que o posicionamento se refere à escolha estratégica que você está fazendo para conduzir a empresa. Alguns de vocês podem até perguntar: ué, mas não foi na missão que eu defini qual é a escolha estratégica da minha empresa? Sim, ali você faz uma determinada escolha, mas você faz ainda num nível muito macro. O que você vai fazer agora no posicionamento estratégico é uma escolha em um nível mais detalhado. Então, por exemplo, lá na missão eu posso ter escrito que eu vou prover soluções tecnológicas para um determinado segmento de clientes, mas eu não disse como eu vou fazer isso. No posicionamento estratégico, eu devo definir sim como eu vou fazer isso. E existem várias formas de você fazer a mesma coisa. E é por isso que a gente diz que no posicionamento estratégico a gente escolhe as atividades que a empresa vai fazer. Então, uma coisa é eu prover soluções tecnológicas de uma forma mais barata, ou seja, para atender um mercado de massa. Outra coisa é eu prover uma solução tecnológica para um mercado mais restrito, de um nível mais personalizado e com um ticket médio, ou seja, um preço um pouco maior. Vejam que nos dois casos eu estou provendo soluções tecnológicas, mas o meu posicionamento estratégico ele está dizendo que eu posso ir por um caminho ou por outro caminho, ou por um caminho de fazer um atendimento para um mercado mais em massa, ou um caminho para atender um mercado mais restrito. Um caso que a gente poderia citar aqui de prover soluções tecnológicas para conseguir exemplificar a diferença de um para o outro é o caso da Apple com a Motorola. A Motorola ela atende qualquer mercado, ou seja, ela atende o mercado de massa. A Apple tem uma outra proposta de valor, ou seja, ela tem um outro posicionamento estratégico. Isso quer dizer que a escolha da Apple é melhor do que a Motorola? Não necessariamente, são escolhas distintas. O pior que pode acontecer não é a escolha que você vai fazer necessariamente, é você ficar no meio do caminho, ou seja, é você não fazer escolha nenhuma. Isso vai contra o que é de fato um posicionamento estratégico. Um posicionamento, como eu disse no início, ele demanda que você faça uma escolha estratégica de como você vai competir. Então a gente costuma dizer que dentro de um posicionamento estratégico existem 3 dimensões que devem ser avaliadas: a dimensão de diferenciação, de liderança em custo e de enfoque. A dimensão de diferenciação acontece quando vocês optam por um caminho em que vocês enxergam o produto ou serviço que vocês estão ofertando de uma forma única. Ou seja, você vai construir processos dentro da sua empresa para fazer com que o seu cliente perceba uma unicidade no seu produto ou serviço. É isso, por exemplo, que a Apple faz. Ela tem um posicionamento de diferenciação. Já quando você escolhe o posicionamento de liderança em custo, você está optando competir por um mercado mais de massa, ou seja, você está optando competir pela eficiência. Então você não está preocupado em que as pessoas enxerguem seu produto ou serviço de uma forma única. Você está preocupado em oferecer uma grande variedade para os seus clientes ou então alguma coisa com um preço baixo. O caso da Motorola é um caso desse. Ao invés de competir pela diferenciação, a Motorola compete pela liderança em custo. Mas seja qual for a escolha que você vai fazer, ou de diferenciação ou de liderança em custo, você deve também escolher o seu enfoque. O enfoque é o alvo estratégico, ou seja, o seu público, o seu segmento de clientes. E por que em ambos os casos você precisa ter um enfoque? Porque você pode cair numa armadilha de escolher fazer um produto altamente diferenciado, mas escolher o público errado para ofertar ele. E a mesma coisa pode acontecer do outro lado. Você pode pensar em construir uma empresa com produtos variados ou então com preço muito baixo, mas acaba escolhendo um público que não é ideal para aquilo. Então, se você errar em uma dessas dimensões, seja na escolha do público ou seja na escolha de como seu produto ou serviço vai ser ofertado, você acaba tendo
resultados aquém daquilo que você espera. Então, quando a gente pensa em como a gente vai se posicionar estrategicamente, significa que a gente está fazendo uma escolha de como a gente vai desenvolver os produtos ou serviços da nossa empresa e para qual mercado a gente vai oferecer eles. Essas são questões básicas e fundamentais para que você consiga fazer o próximo passo, que é o planejamento estratégico. O que muitas empresas acabam confundindo e não fazendo, na verdade, é que elas acabam iniciando o processo de planejamento estratégico sem definir o seu posicionamento. Ou seja, o seu planejamento acaba ficando equivocado não pelo planejamento em si, mas porque você não fez um passo anterior, que é o passo da escolha estratégica, que a gente chama de posicionamento estratégico.